Oi pessoal, bem-vindos ao canal Uma Vida Comum. O meu nome é Carol e essa parte da minha vida eu chamo de eu, meu trabalho e minha família. 29 anos e 3 filhas. Será que eu fracassei na vida? Bom, durante esses anos que eu fui mãe dona de casa, já apareceram pessoas querendo arrumar um emprego para mim ou dizer que eu estava desperdiçando meu potencial, minha inteligência, minha capacidade, ou que eu precisava de mais, né, de algo melhor. E isso me faz questionar a visão que as pessoas têm das mães, das donas de casa e do ato de ter filho em si. Se realmente eu sou tão inteligente, se realmente eu sou tão capacitada, por que não exercer isso no lar, sabe? Será que o lar é um lugar de desperdício? Que a criação de filhos é algo que deve ser desvalorizado mediante o mercado de trabalho? E essas são questões que durante muitos anos eu meio que lutei com elas, porque por mais que você tenha suas próprias convicções e que você vá construindo isso ao decorrer do tempo, muitas coisas que vêm de fora acabam nos atingindo, né? Principalmente se isso vem de pessoas que são próximas da gente. Eu não tenho nada contra as mulheres que são mães, né, trabalharem fora de casa. Eu sei que muitas vezes isso é até uma ajuda para a saúde emocional, mental, né, ajuda ali no financeiro, porque eu sei que muitas mulheres, elas não têm a escolha de ficar em casa, mas o questionamento que eu trago é: qual é o problema de ter capacitação, de ter inteligência, esperteza e várias outras características boas e utilizá-las isso na criação de filhos? Será que não é o oposto? Será que não é isso que a sociedade precisa? De mães capacitadas, de mulheres que se capacitem para exercer a maternidade? Muita gente fala da maternidade como se não fosse ter um retorno, né? Ou como se o único retorno fosse os seus filhos cuidarem de você na velhice. E isso, para mim, é um absurdo, né? Parece que são dois extremos. Então, por um lado, parece que existem as pessoas que querem ter filhos visando um benefício futuro, né? De cuidados, de prestação de serviços, de troca. E, por outro lado, tem pessoas que veem a criação de filhos como algo que não vale a pena, né? Como algo que você não vai receber nada em troca, né? Nada que te beneficie. Então, das duas formas, é uma visão muito egocêntrica, né? Então, você só tá visando ali você. E uma coisa que eu penso sempre, né? Nós não criamos filhos para nós criamos para o mundo, e por isso eu acredito que nós devemos criá-los muito bem. No meu caso, eu também crio meus filhos para Deus, né? Porque eu sou cristã, então é algo que eu tenho. E nós não temos que ter essa coisa de que os nossos filhos devem alguma coisa pra gente, né? Eu acredito em gratidão, eu acredito em retribuição, em tudo isso, desde que isso parta deles. Mas, na minha concepção, o maior privilégio em ter filhos é ter os filhos. Então, você terá os seus filhos e irá vê-los, né, se desenvolver, você irá vê-los crescer, e é uma coisa muito mágica, é uma coisa muito especial, né? É uma experiência única na sua vida. E você poder fazer isso de uma forma boa, né? Ainda que não perfeita, porque nunca vai ser uma forma perfeita, mas com uma forma que você, ao longo do tempo, consiga ver: bom, eu estou acertando alguma coisa, há coisas que eu estou fazendo da forma correta. Isso é muito bom. E você vê esse ser humano crescendo em tantas coisas, em tantas áreas. E isso é um motivo de orgulho. E é por isso que eu quero trazer essa questão, né, do fracasso. Porque hoje em dia é considerado um fracasso você ter tantos filhos, você ter filhos, principalmente se você faz isso jovem. E aqui eu não quero entrar no mérito de que antigamente as mulheres tinham muitos filhos, só que os filhos uns criavam os outros, ou as mulheres eram mais vítimas de abuso e tudo mais.
porque eu acredito sim que era uma geração diferente, eram pensamentos diferentes, acredito que muito para outro extremo. E atualmente, por mais que a nossa sociedade esteja em um momento muito difícil em várias áreas, eu acredito sim que é mais fácil você ter filhos em alguns aspectos, sabe? Com relação a acesso à educação, dependendo de onde você mora, acesso à saúde também, a lazer, né? Então, na minha cidade, por exemplo, existem muitos parques, né, feitos para as crianças. E, enfim, como que pode, né? A gente está em um momento onde há facilitadores e ser um momento onde as pessoas aparentemente desejam menos ter filhos ou olham isso como fracasso, sabe? Então, para muita gente, eu desperdicei a minha carreira, a minha juventude, eu vou sofrer, né? Já condenam o meu casamento, já condenam o meu futuro, a desgraça, né? A coisas tristes, as coisas terríveis, porque eu escolhi me dedicar aos meus filhos. E isso é muito triste, né? Porque eu acredito que a vida, ela não é linear, né? Ela não vai ser igual para todo mundo. E da mesma forma que sim, eu estou onde eu estou hoje e em um momento eu posso perder tudo, assim a pessoa que dedicou a vida ao trabalho, né? Que dedicou a vida à carreira, ela também pode perder tudo. E então, qual vida vale a pena levar? Qual vida para você não será uma razão de arrependimento? E quando eu olho para as minhas filhas, é impossível me arrepender, né? É impossível olhar para seres humanos tão incríveis e tão maravilhosos e sentir uma gota de arrependimento, né? Talvez a gente sinta mais esse questionamento ou esse arrependimento quando a gente se leva, né? Se deixa influenciar, né? Por outras pessoas. Porque quando eu paro e penso em tudo que eu vivi até aqui, eu sei que eu estou no lugar certo e eu sei que eu estou fazendo o que é certo. É claro que em outras questões, por exemplo, as financeiras, eu sei que eu preciso ter a minha renda, isso é um objetivo que eu tenho, mas eu procuro justamente tentar pensar outras formas de fazer isso para que eu não possa, para que na verdade eu não tenha, né, que abrir mão de estar com as minhas filhas ou de criá-las, né, de uma forma tão presente como eu tento fazer. Daí a visão 29 anos e 3 filhas. Fracassei? Vai depender muito do ponto de vista. Então, eu acho que se eu perguntar isso para as minhas filhas, elas vão dizer que não, que eu venci, né, que eu fiz tudo certo, que eu estou com elas. Mas talvez se eu perguntar para uma mulher que seja bem-sucedida profissionalmente e academicamente, ela vai achar um absurdo e ela vai falar o quanto eu não cresci, né? O quanto eu não evoluí. E é essa questão, né? É a perspectiva. Eu não acredito que você trabalhar para os seus filhos, né? Cuidar dos seus filhos é em vão, desde que você faça isso com amor, com zelo, com respeito. Claro que nós não podemos prever o futuro, mas eu sou muito do tipo de pessoa que acredito que não deve haver arrependimento em fazer o que é certo, né? Porque se você colher consequências ruins de algo certo que você fez, o problema ainda não está no que você fez, né? Então que a gente possa passar a refletir sobre isso e olhar as mães, as donas de casa com muito mais carinho, sabe? Com muito mais zelo. Eu tenho certeza que para muitas pessoas que a gente perguntar que mulher admiram, vão dizer mãe, avó, tia, porque vão olhar para essas mulheres e ver que são mulheres que não apenas trabalharam, estudaram,
mas mulheres que foram além por causa de outros seres humanos. E isso é um verdadeiro ato de amor, é um verdadeiro ato de heroísmo. A gente gosta de olhar essas histórias de super-heróis que salvam o mundo, né? As pessoas, isso e aquilo. Mas poucas vezes eles abrem mão das coisas, né? E você vê que as mulheres, elas fazem isso com maestria. Elas abrem mão de muito mais, né? Elas abrem mão do próprio corpo, elas abrem mão da carreira, elas abrem mão de uma vida social, muitas vezes, justamente para poder se dedicar mais ao outro, né? Também não acredito em você se negligenciar, não tô falando nada disso, mas eu tô falando como que as mulheres, elas possuem esse alto heróico de salvar, né, as pessoas, de cuidar. E infelizmente isso não é visto dessa maneira, né? Isso é visto como uma obrigação. E quando você não faz, como desleixo. E eu queria muito que essas coisas mudassem, que esse tipo de visão mudasse, porque o mundo precisa de pessoas, e para termos pessoas melhores, precisamos de criações melhores. E isso a gente só faz se tivermos boas mães cuidando dos seus filhos. Por isso que a boa maternidade deve ser incentivada, né? Quando nós vemos mães que são pessoas que nós admiramos, que abdicaram de suas carreiras, nós devemos, na verdade, incentivá-las na sua criação e perguntar se elas precisam de ajuda para algo, sabe? Se a gente se preocupa com elas, a gente vai ali oferecer um auxílio. Se você tem uma empresa, talvez uma oportunidade de trabalho remoto ou com menos horas, porque é sobre isso, né? Quando você se importa de verdade com alguém, você tenta ajudar a pessoa a partir da perspectiva dela e não da sua. Então que a gente possa olhar com muito mais carinho para as mães, ao invés de tanto olhar de julgamento, né? Ao invés de acharmos que as mulheres que ficam em casa cuidando dos filhos ou tendo muitos filhos são fracassadas. Não acredito nisso. E é muito triste pensar que tem gente que acredita. Bom, gente, é isso. Se vocês gostaram do vídeo, dessa reflexão, por favor, deixem o seu comentário, deixem um like e se inscrevam no meu canal. Até mais!